Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de Circuitos 2 e nessa videoaula nós vamos falar a essência, a base de todo o Circuitos 2, que são os números complexos. Porque em Circuitos 1 mexemos com corrente contínua, aqui em Circuitos 2 nós vamos mexer com corrente alternada. Com isso nós vamos precisar mexer com dois valores ao mesmo tempo e para isso ser possível, sem a gente complicar muito a vida com equações diferenciais, mas nós precisamos mexer com o número complexo. Então o número complexo está aqui para facilitar a nossa vida. E mesmo ele tendo esse nome, você vai ver que não é nada difícil, é bem tranquilo. E nós vamos ver tudo que nós vamos precisar aqui nessa videoaula aqui, ó. Que vai ser o quê? A primeira coisa de tudo, o que seria o número complexo? Primeiramente, você já deve ter visto que raiz de número negativo não existe, certo? Aí que tá. Essa não existe é uma afirmação meio incorreta, sabe? Raiz de número negativo existe, só que não como número real. Então você pode falar, raiz de número negativo não existe, raiz real. Beleza, tá certo. Só que você falar que não existe, tá errado. Porque raiz de menos 1 existe. Raiz de menos 1 é i. O que é o i? O número imaginário. Ele veio como essa principal definição daqui, ó. O i é a raiz de menos 1. Então isso quer dizer o quê? Se eu colocar aqui, ó, raiz de menos 4, o que vai ser esse aqui, ó? 2i. É isso. Ele veio basicamente para solucionar raízes de números negativos. Então vai funcionar da mesma forma. Então o que acontece? Por exemplo, raiz de 4 é 2, né? Raiz de menos 4, 2i. Assim que vai funcionar. Raiz de 8. Raiz de 8 é 2 vezes raiz de 2. Então, raiz de menos 8, o que vai ser? Vai ser a mesma coisa ali aqui, ó. Literalmente a mesma coisa. 2 vezes raiz de 2, só que aqui a gente também vai multiplicar o i. Então assim que a gente vai solucionar raízes negativas. Então isso daqui que é o começo de tudo. Isso aqui que é o meu número imaginário. Só que aqui, ó, o cuidado com uma coisa. Isso daqui é um número imaginário. Então o que é um número complexo? Um número complexo é um número real somado com o imaginário. Porque se eu quiser, eu posso fazer isso. Eu posso somar tranquilamente. Só que eu vou deixar separado ainda. Não posso juntar em uma coisa só. Se eu quiser, eu posso somar 4 com 3i. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu não consigo juntar mais do que isso aqui. Vai ficar literalmente isso aqui, ó. 4 mais 3i. Isso daqui, então, é um número complexo. Isso daqui, um número imaginário. Mas então, o que nós vamos usar não vai ser nem exatamente essas raízes negativas aqui, mas sim esses números complexos aqui, ó. Nós vamos precisar trabalhar com dois valores ao mesmo tempo que não podem ser juntados. Mas ao olhar para isso aqui, eu não quero que você veja apenas dois números somados. Eu quero que você veja coordenadas. Como assim coordenada? Vamos mostrar aqui, ó. Desenhar tipo um plano cartesiano. Plano cartesiano aqui, ó. E aqui eu vou ter, então, ó. Vou ter o menos 1, eu vou ter o menos 2, também vou ter 1, o 2 também. Aí que tá. Isso aqui seria o eixo X, e isso daqui o eixo Y, né? Só que aqui a gente vai mexer um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho diferente aqui, ó. Isso aqui nós vamos falar que são o eixo dos números reais. Todos os números reais existem nesse eixo daqui, ó. E se todos os números reais estão aqui, os números complexos estão nesse eixo daqui, ó. Dessa forma, então, nós vamos ter aqui, ó, o i, nós vamos ter também o 2i. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, a gente vai ter o menos i, o menos 2i, e assim que vai funcionar. Então aqui, ó, aqui os números reais, e aqui nós vamos ter os números imaginários. E assim que vai funcionar. Então, se eu quero escrever o número 3 ele tá bem aqui, né, no lugar do 3 aqui, ó. Eu vou escrever, então, o número 2i. O número 2i, ele vai estar bem aqui, né? E esse número daqui, ó, que eu mostrei aqui, ó. 4 mais 3i. O número 4, ele tá aqui, né? Ó. 3 aqui e o 4 ele tá aqui, ó. Enquanto o 3i, ele tá aqui em cima. Então, olha aqui, ó. Ele é 4 unidades reais mais 3 unidades imaginárias. Ele tá bem aqui, ó. Esse daqui é o meu número 4 mais 3i. E tipo, o que isso daqui muda? Isso aqui, ó. Por que eu tô falando isso aqui, ó? Porque a gente vai mexer basicamente com coordenadas todas as vezes que a gente for mexer com um número complexo. Aqui no caso, de circuitos 2. Tanto que se eu pegar também e colocar no GeoGebra, exato, esse número daqui, ó, ele não vai me dar apenas um número qualquer. Ele vai colocar um ponto nesse lugar aqui, ó, que eu mostrei. A gente pode até colocar aqui, ó, 4 mais 3 e... Olha aqui que interessante, ó. Ele colocou nesse exato lugar aqui, ó, o meu número. Isso aqui é um número, só que eu posso representar ele como se fosse um ponto. Como se o meu número real fosse meu coordenada X, como se o meu número imaginário aqui, ó, ele fosse o meu eixo Y. Então, assim que vai funcionar os números que nós vamos mexer aqui. Mas então, se isso daqui a gente pode ver como se fosse coordenadas, nós podemos ver de duas formas, né? As coordenadas cartesianas, que podemos chamar também de coordenadas retangulares, né? Ou também podemos usar
uma notação polar, né? Como se fosse coordenadas polares. Porque esse ponto daqui, ó, nós podemos ver de duas formas, né? Que seria 4, 3, ó, xy, né? Ou a gente poderia colocar, por exemplo, traçar uma reta daqui do meio até o meu ponto, e aqui vai ter um ângulo θ, né? Essa reta daqui, ele vai ser de tamanho r, por exemplo. Então vai ser o quê? Esse ponto aqui, ele vai ser r, θ, em coordenadas polares, né? E dessa forma daqui, nós já vimos como que a gente representa com número complexo, que seria exatamente 4 mais 3i. Eu posso representar esse número daqui com essas coordenadas aqui, ó. Mas que número que eu representaria essas coordenadas aqui, ó? Como que eu faria para escrever um número que a gente já conseguisse ler e entender? Ah, esse aqui é a coordenada polar. Aí que a gente vai ter que mexer um pouco com uma identidade, que eu acho que você já viu, que é essa identidade daqui, ó, que até um tempo atrás foi classificado como a identidade mais bonita da matemática. Essa identidade daqui, ó, que o número de Euler elevado a i vezes π mais 1 é igual a zero. E se a gente mexer um pouquinho com a identidade aqui, a gente vai conseguir pegar esse mais 1 e passar para o outro lado, e a gente vai ver que Euler elevado a i vezes π é igual a menos 1. Só que como que Euler elevado a alguma coisa tá dando um número negativo, isso não é impossível? Aí que a gente vai desmentindo várias coisas que às vezes a gente aprende ao longo da vida, né? Que às vezes um número elevado a qualquer coisa sempre vai ser positivo, se o número for positivo, né? Como é o caso do Euler aqui. Mas isso só vale quando a gente não tá mexendo com um número complexo. E também acho que é importante lembrar que a gente só sabe direito os resultados de Euler elevado a qualquer coisa. Se eu tivesse, por exemplo, 7 elevado a i, a gente já não conseguiria fazer direito isso aqui não. Mas voltando aqui, ó, como que isso aqui é possível? Como que isso daqui funciona? Eu tô explicando isso aqui, ó, porque a gente vai precisar disso aqui para representação em polar. É porque o Euler, ele descobriu que o quê? Que o número de Euler elevado a i vezes qualquer ângulo sempre vai ser o quê? Cosseno desse ângulo mais i vezes o seno desse ângulo. Então o que acontece é que isso daqui, ó, Euler elevado a i vezes algum ângulo vai ser igual a cosseno desse ângulo mais i vezes esse ângulo. Aí se esse ângulo daqui, ó, ele é π, o que acontece é que aqui vai se tornar π, aqui também vai se tornar π. Então, cosseno de π e seno de π. Cosseno de π, menos 1, né? E vezes seno de π é zero. Então, isso aqui tudo vai virar zero. E por isso que ele se torna menos 1. E por que que eu tô falando isso? É porque, na verdade, o que isso daqui tá acontecendo é que isso daqui funciona realmente como se fosse coordenada polar. Eu posso até fazer um GeoGebra aqui para te mostrar isso aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada a aqui, que vai ser o meu θ. Vou até colocar t de θ, que eu acho que fica melhor. Aí eu vou fazer o quê? Euler elevado a i vezes o meu θ. Aí olha aqui, ó. Se o meu θ ele for π, ele vai apontar para cá, ó, pro menos 1. E observe que se eu for mexendo isso aqui, ó, de pouco em pouco, ele vai girando aqui, ó. Ele vai fazendo como se fosse um círculo aqui, que interessante. Tá vendo que ele vai girando? Ele vai fazendo um círculo. Eu vou usar literalmente essa artimanha daqui da matemática para a gente fazer a nossa coordenada polar. Tá vendo que eu posso colocar o meu ângulo aqui, ó, que ele vai apontar? Por exemplo, se eu colocar 90 graus. 90 graus é π sobre 2, né? Ele vai apontar aqui para cima. Então se eu colocar π sobre 2, ele vai apontar aqui para cima para mim, ó. Eu posso usar isso daqui para fazer a minha coordenada polar. Então, o ângulo que eu vou colocar justamente nesse cantinho daqui, ó, vai ser o ângulo que eu vou colocar aqui em cima. Então, isso aqui vai virar o quê? Euler elevado a i vezes o meu ângulo, justamente esse ângulo daqui, ó. Mas ainda tem um problema, né? Que problema que é esse? Porque olha aqui, ó. Eu consigo apontar para onde eu quiser. Eu posso apontar para qualquer lugar. Posso apontar aqui para o canto, até para o rumo mais ou menos desse Z1 aqui, ó. Eu posso apontar para literalmente onde quiser. Só que eu não consigo aumentar o meu tamanho, né? Eu não consigo fazer meu ponto um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Eu não consigo, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a minha variável do raio. Então eu vou criar o R de raio aqui, ó. Esse raio, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar meu número Euler aqui, ó. Eu vou multiplicar ele. Se eu multiplicar ele, agora sim eu vou conseguir aumentar o tamanho desse raio daqui, ó. Então aqui, ó, ele tá com o tamanho de raio 1. Se eu aumentar para 2, ó, ele vai aumentando o raio de pouco em pouco, tá vendo? Aumentou para 3 aqui agora, posso aumentar para 5. E mexendo de pouco em pouco aqui, ó, até eu conseguir fazer o meu ponto ficar nesse mesmo lugar desse pontinho daqui, ó. Então, o que acontece? Esse R daqui, ó, eu vou estar multiplicando meu número de Euler aqui, ó. Então, essa que vai ser a minha forma de representar algum número em coordenadas polares. Então, resumindo, se eu tenho alguma coordenada x, y, o que eu posso fazer? Eu pego esse x e coloco aqui somando com um número complexo. Vai ficar dessa forma daqui, ó, x mais y multiplicado por i. E se eu tenho coordenada polar, eu vou fazer o meu r e o θ aqui, ó, o r multiplicando e o θ elevado ao número de Euler. Assim que vai ser a minha forma de representar em polar. Então, se eu escrever isso no GeoGebra, ele vai me dar as coordenadas cartesianas corretamente. E se eu escrever isso aqui no GeoGebra, ele também vai me dar as coordenadas certinho, só que em polar, né? Mas aqui tem um problema. Esse ângulo daqui, ó, é fácil eu calcular ele, né? Porque o que que eu vou fazer? Esse ângulo daqui, ó, é esse ângulo daqui, ó.
Eu posso calcular ele a partir da tangente, né? Porque ali aqui, ó, eu tenho o meu y, que é 3, e tenho também o meu x, que é 4. Então, se eu fizer, por exemplo, tangente de θ, eu sei que tangente sempre é o quê? O cateto oposto, que nesse caso é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 4, né? Então, tangente do meu ângulo dá 3 sobre 4. Então, isso quer dizer que o meu ângulo é arcotangente, ou tangente elevado a menos 1, de 3 sobre 4. Isso aqui não é uma coisa que você vai calcular na mão. Você não vai fazer isso aqui na mão, você vai sempre usar uma calculadora. Ainda mais porque fazer isso aqui na mão é extremamente difícil. Mas então, dessa forma daqui, ó, que eu vou encontrar o meu ângulo. Só que, esse aqui já tá meio estranho, né? Já tá talvez um pouquinho confuso, mas como que eu vou encontrar esse R daqui, ó? Esse R tem um problema, né? Esse R é justamente a distância do meu ponto até o zero. É o meu raio aqui, né? Posso tentar calcular esse R a partir da hipotenusa, né? Fazer um triângulo retângulo. E exatamente aqui eu quero te mostrar. Esse R é o módulo desse número daqui, ó. Que número que é esse? É esse número daqui, né? Esse número daqui, ó. O R é literalmente o módulo desse número daqui, ó. Que agora que talvez eu vou desmentir uma coisa que talvez falaram pra você, que o módulo é só pegar o número e tirar o sinal. O módulo não é pegar o número e tirar o sinal. A gente às vezes tinha essa impressão que a gente só estava mexendo com o número real, né? Módulo de 4 é 4, módulo de menos 4 também é 4, e dá a impressão de que é só pegar o número e tirar o sinal, né? Só que não é assim que funciona. A definição correta do módulo é o que? A distância do número até o zero. Então o que que acontece? Módulo de i é 1. Por que que é 1? Porque olha aqui, ó, a distância do i até o zero é 1. Então, módulo de menos i também é 1. Módulo de menos i é 1 também. E módulo desse daqui, ó. Módulo desse aqui não é 4 mais 3. Não é 7 aqui no caso, né? É a distância desse número até o zero. Esse R daqui, ó. O meu R é o módulo do número. Então, o meu R é o módulo desse número daqui, ó. Então, como que eu vou tirar o módulo desse número daqui, ó? Eu vou fazer literalmente a distância entre dois pontos ou o módulo de um vetor. O que que seria, então? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais do segundo ao quadrado. Esse daqui que é o módulo do meu ponto, do meu número complexo aqui, ó. Então, o módulo de 4 mais 3i é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nesse caso daqui vai dar raiz de 25, né? 5. Então, quer dizer que a distância desse ponto até o zero é 5. Isso quer dizer, então, que o módulo desse meu número daqui é 5. Então, agora, o que isso quer dizer? Que o meu ponto vai ficar com raio 5 e ângulo do θ é esse ângulo daqui, ó. Agora, só esclarecendo isso aqui, que eu acho que ficou um pouquinho confuso. Que é aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, né? A hipotenusa, que é o R. A gente vai ter o X, que no caso aqui é 4, né? E a gente também vai ter o Y, que é 3. Aí, a tangente de algum ângulo sempre é o que, ó? A tangente sempre é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Meu cateto oposto aqui, ó, é o oposto do ângulo, né? É esse daqui, ó. Esse daqui é justamente o meu Y. É 3. Então, esse daqui é 3. O cateto adjacente é o que está encostando no ângulo. É esse daqui de baixo. É 4. Então, a tangente do meu ângulo, eu sei que tem que dar 3 sobre 4. Então, para isso, para descobrir o meu ângulo, eu posso fazer o contrário. Eu posso falar o quê? Que o meu ângulo é o contrário da tangente, que é arcotangente, né? O tangente é menos 1, de 3 sobre 4. Então, se eu fazer isso daqui no GeoGebra, ele vai me dar o mesmo ponto. Olha que interessante. Vou colocar, então, que o meu raio é 5. Já tinha colocado, né? Que o meu raio é 5. Então, agora eu vou colocar que o meu ângulo, o t de θ aqui, né? Meu ângulo vai ser arcotangente de 3 dividido por 4. Olha aqui que interessante, ó. Os dois pontos estão exatamente no mesmo lugar. Tá vendo? São só duas formas diferentes de representar o mesmo ponto. Tanto que olha aqui, ó. Meu ponto V1 aqui, ó. Que é o ponto que eu escrevi em coordenadas retangulares. Ele tá aqui, né? 4 mais 3i. Então quer dizer que ele tá na coordenada 4, 3. E esse aqui, ó. Ele tá o quê? Em coordenadas polares, né? Então o raio é 5 e o ângulo é esse daqui, ó. Que tá em radiano. Aí ele também colocou aqui embaixo o quanto que esse número daqui dá. Que é 4 mais 3. Exatamente esse número daqui, ó. Olha que interessante. Olha aqui que legal. Então eu tenho essas duas formas de representar esse mesmo número daqui, ó. Esse mesmo número daqui, ó, eu poderia dizer então que ele é 4 mais 3 ou 5 vezes número de O elevado a i vezes o θ. O θ aqui no caso ele deu 0,64. 0,64. Esses dois números aqui, ó, eles são iguais. Eles são o mesmo número, só que escrito de diferentes formas. Agora vamos limpar isso aqui, ó, e dar só uma recapitulada aqui então, ó. O i é a minha raiz de menos 1. Eu posso usar o i e os números reais, aqui ó, os números imaginários e os meus números reais, para fazer como se fosse uma espécie de um plano cartesiano. E eu posso somar os dois. Eu posso somar os números reais com os números imaginários. Aí isso então vai me dar números como se fossem pontos no plano cartesiano. Eu posso somar números reais com números imaginários, o que vai me dar então um número normal. Isso aqui é um número normal, só que a gente pode interpretar ele
como se fosse ponto. Então aqui, ó, interpretando isso aqui como se fosse um ponto, eu vou ter como se fosse o 4 e o 3, eu vou ter um número que ficaria mais ou menos aqui. Porque o que acontece quando a gente está mexendo com um número complexo, observa que isso aqui ó, é um número complexo. Um número complexo então é o que? Um número real somado com um número imaginário. Isso é um número complexo. Então, um número complexo a gente pode interpretar ele como se fosse um número em 2D. Porque ele aqui ó, ele tem uma dimensão, que é dos números reais, e outra dimensão, que é dos números imaginários. Então por isso que ele fica como se fosse um ponto flutuante aqui ó. Porque a gente pode interpretar, pode fingir, né, imaginar ele como um número em 2D. Isso que é o legal, né? Isso que é interessante. Aí para calcular o módulo dele então, é um pouquinho diferente. Não é só pegar e tirar o sinal do número. A gente tem que realmente calcular como se fosse um módulo de um vetor. Então, a primeira coordenada ao quadrado e a segunda coordenada ao quadrado. Isso também vale para os números aqui, ó. A gente geralmente já fazia isso, né? Só que a gente não via. Aí, então, a gente pode representar esses números de três formas, né? A gente pode representar ele da forma retangular, que é somando os números normalmente, né? É uma forma mais bonita da gente ver. A gente também pode representar ele que fosse da forma polar, que aí a gente já precisa do número de Euler, né? Precisa do ângulo aqui também. Ou a gente também pode representar ele da forma trigonométrica, que é aquela fórmula lá que a gente tinha mostrado, né? Que é o cosseno do ângulo mais I vezes o seno do ângulo. Agora aqui, ó, isso aqui é literalmente o número de Euler, né? Aí eu tenho que multiplicar por 5. Então é só colocar isso aqui tudo em parênteses e multiplicar por 5. Então essas são três formas de representar o mesmo número. Só que essa forma trigonométrica aqui a gente nem vai ver ela direito. Então você não precisa se preocupar muito com ela não. Porque o que a gente mais vai mexer vai ser essas duas formas daqui. Só que essa forma daqui em específico, a gente vai simplificar ela um pouquinho mais. Porque o que acontece? Mexer dessa forma daqui ó, é feio. A gente não precisa ficar escrevendo Euler elevado aí toda hora. Porque a gente já sabe que vai ter isso aqui, ó. Então para simplificar, como que a gente escreve? A gente escreve 5 e fala que o ângulo é tal. Então é isso aí, ó. Olha que legal. Disso aqui virou isso aqui, ó. É muito mais prático de ver assim? É a mesma coisa. Então sempre que você vê isso daqui, é a mesma coisa disso aqui, ó. Só que a gente vai escrever dessa forma só pelo simples motivo que é melhor. É mais conveniente a gente escrever assim. Então é a mesma coisa. O raio e o ângulo. E o raio nada mais é do que o módulo do número, né? Então, essas são as duas formas da gente representar o mesmo número. Lembrando que o ângulo que está aqui, ele pode tanto estar em graus como em radiano. Aqui está em radiano simplesmente só porque o GeoGebra me deu o ângulo aqui em radiano. Mas eu podia também fazer aqui na calculadora e pegar o ângulo em graus aqui, ó. Que no caso daria 36,87 graus, né? A gente pode escrever ele também, não dá em nada não. Ficando dessa forma daqui, ó. Aí a gente só não pode esquecer de colocar a bolinha aqui para mostrar que tá em graus, né? Não em radiano. Mas se isso daqui, ó, são literalmente números, como que eu vou somar, subtrair, multiplicar ou dividir por isso daqui, ó? Aí que tá. Por isso que eu te mostrei essas duas formas daqui, ó. Porque cada uma tem suas vantagens. Somar números que estão dessa forma daqui é muito fácil. Multiplicar e dividir é chato. E o oposto se aplica aqui, ó. Somar e subtrair números assim, ó, é quase impossível. É muito chato. Sendo bem sincero, eu nem sei como que faz para somar e subtrair quando está dessa forma daqui, ó. Mas para dividir e para multiplicar fica muito fácil. Então eu vou te mostrar algumas operações que a gente pode fazer com isso aqui, ó. Então vamos supor que a gente quer somar esse número daqui, ó, com esse número daqui, ó. 5 mais 7i. O que que vai acontecer? A gente vai literalmente somar cada coisa que dá para somar. Não dá para somar número complexo com número real, então a gente soma número complexo com número complexo. Então como que vai ficar? 4 mais 5, 9, enquanto 3 mais 7, 10. Então 10i. Então a soma desses dois vai ficar isso aqui, ó. É literalmente isso. É só a gente somar as coisas. E se fosse para subtrair, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então 4 menos 5, menos 1. 3 menos 7, menos 4. É isso, tá vendo como é fácil? Só que para multiplicar, eu vou mostrar depois como que a gente multiplica números assim e divide também. Porque se talvez a gente estiver fazendo uma prova à mão, a gente não pode usar calculadora ou algo do tipo, eu vou te mostrar como que faz para a gente conseguir dividir e multiplicar quando os números estão assim. Só que antes, vamos ver como que a gente faz para fazer divisões com números assim, ó. Vamos supor então que eu tenho esse número daqui. Eu quero dividir por esse número daqui, ó, 10, e o ângulo aqui vai ser 27 graus. O que que eu vou fazer? Os números eu vou dividir normalmente e esses aqui eu vou subtrair. Por que subtrair? Porque olha aqui, ó, isso daqui não é literalmente Euler elevado a i vezes o ângulo. Então 36,87 graus. Isso que é isso daqui, ó, né? Isso é o número de Euler resumido. Enquanto esse daqui, ó, é também o número de Euler resumido. Então o número de Euler elevado a i vezes 27 graus. E o que que a gente faz quando a gente está dividindo números que a base é igual? A gente subtrai os expoentes, né? Então vai ficar esse menos esse.
Por isso que a gente vai subtrair os ângulos aqui, ó. E para multiplicar, é literalmente o oposto, né? A gente soma os expoentes. Então, se a gente estiver multiplicando, eu vou somar os dois ângulos. É isso que vai acontecer. Tá vendo como que fica muito mais fácil? Então, como que ficaria essa divisão daqui, ó? Eu vou, então, dividir os números aqui, ó. 5 dividido por 10 vai dar 1 sobre 2. Ou melhor, eu vou colocar já 0,5. E o ângulo vai ficar o quê? Isso menos isso. Então, vai ficar literalmente 9,87 graus. Então, é isso. Olha aí como que é fácil, tá vendo? Só dividir os números aqui normalmente e o ângulo a gente vai subtrair. E se fosse uma multiplicação? Eu vou fazer a mesma coisa, porque os números eu não vou dividir, né? Eu vou multiplicar eles, enquanto os ângulos eu vou somar os dois. Então, se eu estivesse multiplicando, como que ia ficar? 5 vezes 10, 50, né? E os ângulos a gente vai somar os dois. Então, eu vou pegar o primeiro ângulo e o segundo e somar, o que vai dar 63,87 graus. Pronto, com isso daqui eu já fiz então a divisão e aqui agora fiz a multiplicação. Tá vendo como que é muito simples? Mas só quando ele tá assim. E se não tivesse assim? Como que eu poderia fazer então para dividir ou multiplicar os números? Eu poderia fazer dessa forma daqui, ó. Vou pegar os mesmos exemplos que a gente tinha visto antes, né? 4 mais 3i. Eu vou tentar dividir isso por esse número daqui, ó. 5 mais 7i. Como que eu vou fazer para fazer essa divisão? Eu vou ter que usar uma artimanha, que vai ser o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado é o quê? A mais b multiplicado por a menos b. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esses dois aqui, ó, fiquem ao quadrado. Justamente porque o quê? Você concorda que i ao quadrado é menos 1? Porque aqui, ó, se i é a raiz de menos 1, i ao quadrado é menos 1. Então, eu quero fazer o quê? Isso ficar ao quadrado e isso ficar ao quadrado para que acabe a unidade imaginária. Porque eu quero que toda a parte imaginária dessa parte aqui no denominador suma, para que apenas feche o número e eu consigo fazer a divisão normalmente. Então é isso que eu vou fazer. Eu já tenho essa parte daqui, né? A soma de dois números. Eu vou fazer o que então? Multiplicar pela subtração desses dois números. Então eu vou multiplicar por 5 menos 7i. Só que eu não posso multiplicar só embaixo, né? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Por quê? Para que isso aqui se torne 1, né? Isso eu estou multiplicando por 1, porque aqui, ó. Isso 4 com isso vai dar 1, né? Eu estou multiplicando por 1. O que vai acontecer é que eu não vou alterar o valor da fração, né? E acaba que com esse exemplo daqui, eu também vou mostrar como que funciona a multiplicação entre números complexos. Acabei cometendo um erro durante a gravação e só veio perceber na hora que eu já estava editando o vídeo. Aí com isso achei melhor gravar um vídeo refazendo essa conta daqui para mostrar como que ficaria. Aqui no denominador vai ficar um negócio bem tranquilo pra gente, né? Porque a gente já viu que a diferença dos dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Justamente o que a gente tentou fazer aqui, né? Quando eu peguei a parte que já estava somando e multipliquei aqui pela diferença, que a gente chama de multiplicar pelo conjugado, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então no meu denominador aqui vai ficar o quadrado do primeiro, o 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, então menos o 7i ao quadrado, ficando dessa forma daqui, ó. Agora, para fazer a multiplicação desses daqui de cima, é só fazer uma distributiva, né? É fazendo distributiva do 4 pelo 5, a gente vai ter 20. Fazendo distributiva, então, do 4 do menos 7i, a gente vai multiplicar normal, né? 4 vezes menos 7, menos 28. Aí é só multiplicar o i aqui, ó. Então, menos 28i. A multiplicação do 3i pelo 5, multiplicação normal também. Então, 15i. E agora a multiplicação do 3i pelo 7i, agora que a gente vai ter que tomar cuidado com isso aqui, ó. O que acontece? 3 vezes menos 7 vai dar menos 21, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 21. Agora, o i vezes o i vai dar menos 1. Porque i vezes i é i ao quadrado, né? E como a gente já viu, i ao quadrado vai dar menos 1. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? O 21 vai ficar com o i ao quadrado, que vai dar 1 menos 1, que vai fazer com que essa multiplicação daqui fique positiva depois, porque esse menos com esse menos daqui vai se anular, né? Então isso aqui vai ficar positivo depois. Vai ficar dessa forma daqui. Agora a gente só precisa juntar tudo, né? Que agora a gente só precisa somar o que é imaginário com o que é imaginário e o que é real com o que é real. Então, somando 20 com 21, a gente vai ter 41. Agora o 15 menos 28, a gente vai ter menos 13i. Agora, nessa parte daqui de baixo, que a gente também tem que tomar um cuidado. O que vai acontecer? 5 ao quadrado vai ser 25, né? 25. Agora, o 7i ao quadrado é a mesma coisa. Porque olha aqui, ó. O 7i ao quadrado vai ser o quê? O 7 ao quadrado, que vai dar 49. E o i ao quadrado. Só que o i ao quadrado é menos 1, né? Então esse i menos 1 aqui, ó, só vai pegar e colocar um sinal aqui na frente. O 7 ao quadrado, ele vai ser menos 49. Em outras palavras, raiz de menos 49 dá 7i. Então aqui eu vou ter menos o 7 ao quadrado. Então menos 49. Aí esse menos com esse menos vai dar positivo, né? Então a gente já pode juntar os dois aqui e vai dar positivo aqui pra gente. Agora esse aqui, não tem mais como a gente juntar isso aqui, né? Vai ficar só 41 menos 13i. Enquanto aqui embaixo vai ficar 74. Então a minha divisão dos números complexos, no final das contas, vai dar esse resultado daqui. Tá vendo como é que é chato fazer multiplicação e divisão de número que não tá em polar?
Só que, e se eu só tiver um número em retangular? Como que eu vou fazer para converter ele para polar? Ou vice-versa também. Aí a gente vai usar aquela mesma coisa lá que eu tinha falado. Se eu tenho esse número daqui, ó, e quero converter ele para polar, como que ele vai ficar? Ele vai ficar o módulo do número e o ângulo vai ser o quê? Tangente de menos 1 aqui, né? Arco tangente do segundo número aqui, ó, dividido pelo primeiro número. Então assim que vai ficar. O número que vai ficar aqui na frente, ele vai ser o módulo do número, enquanto o meu ângulo vai ser arco tangente de 3 dividido por 4. Assim que eu vou converter de retangular para polar. E se fosse o contrário? E se eu tivesse, por exemplo, 5 e 25 graus? Como que eu vou fazer para converter isso daqui para retangular? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz para converter coordenadas polares. Que o x vai ser o quê? O meu raio vezes cosseno do ângulo, enquanto o meu y vai ser raio vezes seno do ângulo. Então, como que isso aqui vai ficar? Ó? Vai ficar então raio vezes o cosseno do meu ângulo mais raio vezes o seno do meu ângulo. Aí essa parte daqui que a gente vai estar multiplicando com o número complexo, né? Se a gente for parar para perceber e colocar o 5 aqui, que é o raio, em evidência, a gente vai ter literalmente a nossa forma de demonstrar os números trigonométrica, né? Então, tecnicamente, para converter da polar para retangular, a gente passa pela trigonométrica. Mas o que acontece é que essas conversões a gente vai ter que fazer toda hora. Toda hora a gente vai ter que pegar um número e converter para outro tipo. Porque às vezes a gente só tem retangular e quer fazer divisão, a gente sempre vai ter que ficar convertendo. E não dá pra gente ficar fazendo essas contas aqui na mão, na calculadora, toda hora, né? É um negócio muito demorado. Então daí que tem uma função na calculadora que faz isso pra gente. Então eu peguei como base essa calculadora daqui da casa. E a função que a gente vai usar é essa daqui, ó. Se a gente apertar no botão polar aqui, ó, ele vai dar pra gente a possibilidade da gente escrever as coordenadas em retangular. Então se eu pegasse aqui, ó, e digitasse polar e digitasse 4,3, lembrando que o vírgula a gente tem que colocar essa daqui, ó. Não pode ser esse daqui, ó. Então se eu colocar 4,3, fechar os parênteses, que ele vai abrir aqui, ó. Se eu apertar o igual, ele vai me mostrar as coordenadas em polar. Ele vai converter para polar, daí que é o nome da função. Então, como que eu vou fazer para ver? Assim que eu apertar no igual, ele já vai me mostrar o módulo, que é esse número que eu vou colocar aqui na frente. Só que ele tem que mostrar também o ângulo, né? Como que ele vai fazer para mostrar o ângulo? Daí que ele tem uma função muito legal. Ele vai salvar nessas variáveis aqui, ó. Na variável E e na variável F. Então, como que eu vou fazer para ver o módulo de novo, se você querer apagar? Por exemplo, se eu sem querer apertar no AC aqui, ó, e limpar a tela, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o alfa e a letra E e apertar no igual depois. Aí ele vai me mostrar o que está salvo na letra E, que é o módulo. E depois eu posso colocar alfa e apertar aqui no tangente para ele digitar a letra F. Aí depois aperto no igual, ele vai me mostrar o que tem na letra F, que é justamente o meu ângulo. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, depende de como a sua calculadora está configurada. Se você quer colocar em graus ou em radianos, se você quer ficar mudando, você tem que apertar aqui, ó. Você aperta no Mode, aí vai vir as configurações da calculadora. Se eu não me engano, você tem que apertar 2 vezes e ele vai me mostrar. Ele vai te mostrar 3 formas de mostrar os ângulos. Uma é em radiano, outra é em graus, que a abreviação geralmente é assim. E também vai ter outra opção que são os grados. Aí os grados são pouco usado, pelo menos eu nunca cheguei a usar. Ele funciona da mesma forma que os graus, só que ao invés de ser 360 é 400. E da mesma forma que aqui na calculadora. D é G, é para graus, enquanto rad é para radianos. E aqui também tem os graus, tá vendo? Aí assim que eu vou converter então, usando a calculadora para coordenadas polares. E se eu só tenho em polar e quero converter para retangular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que no caso eu vou usar essa função daqui, ó, a função rect. Aí como que eu vou fazer para usar ela? Tá vendo que ela tá amarelo? Aí aqui tem o botão shift, né? Que quando você apertar ele, você vai poder acessar as funções em amarelo. Então você apertar o shift uma vez, apertar aqui e ele vai aparecer então o rect aqui em cima. Aí é só você digitar então em polares. Só você digitar então as coordenadas em polares, né? Primeiro você vai digitar o módulo, depois colocar a vírgula e depois digitar o ângulo. Aí lembrando que aqui também tem que estar configurado do jeito certo, né? Por exemplo, o meu ângulo aqui, ó, ele tá 25 em graus. Então antes de eu converter para retangular, eu tenho que deixar a calculadora em graus. Então eu vou digitar o módulo, vírgula, os graus, aí fechar os parênteses e apertar em igual. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mostrar um número aqui na frente que é a coordenada x. Só que se você sem querer apagar, tá tudo salvo aqui, ó, na letra E e na letra F. Se você apertar então alfa E e apertar o igual para mostrar, ele vai mostrar a coordenada x. Se você quer ver a coordenada y, você vai apertar então alfa, o tangente aqui, ó, para apertar a letra F, né? E depois o igual. Daí você vai ver então a coordenada y. Então na letra E salva a coordenada x e na letra F salva a coordenada y.
Isso para essa calculadora daqui, né? Só que geralmente esse modelo daqui se repete para várias e várias marcas. E como é o modelo geralmente mais famoso, né, que o pessoal mais compra, é o que eu peguei para mostrar aqui. Se a sua calculadora for um pouco diferente e não for dessa forma que ela funciona, recomendo bastante você pesquisar como que converte de polar para retangular e vice-versa, e como que funciona para mostrar aí na sua calculadora, porque é uma função que a gente vai precisar muito ao longo do curso. Fazer isso aqui na mão toda hora é um negócio inviável, porque cada questão às vezes a gente vai ter que converter 2, 3 vezes, e ficar fazendo isso na mão é um negócio que vai ser muito desgastante. Pensa se a gente for escrever na calculadora, e toda hora ia ter que escrever, né, com seno de 25, seno de 25, e acaba que vai ser um negócio muito desgastante, você vai perder muito tempo com isso. Então, ter uma função pronta ajuda e muita gente nessa disciplina. Então, no mais, essa foi a videoaula de números complexos, espero que tenha dado para esclarecer tudo. É uma coisa que a gente vai usar do começo ao fim na disciplina. E qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.